Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus, fonte de todo o bem, atendei ao nosso apelo e fazei-nos, por vossa inspiração, pensar o que é certo e realizá-lo com a vossa ajuda. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. O conteúdo deste vídeo de hoje foi retirado. Eu fiz uma síntese, extraí aquilo que eu achei mais interessante de uma pregação do padre e teólogo Paulo Ricardo, pregador da Canção Nova. O padre Paulo Ricardo tem um site maravilhoso de formação católica aqui na internet. O endereço é www.padrepauloricardo.org. Vale a pena visitar e conferir. Vou comentar hoje sobre um pecado que, pelo nome, não é muito conhecido por nós. O chamado pecado da impiedade. Mas apesar do nome desconhecido, a maioria de nós comete este terrível pecado, infelizmente. Mas afinal, o que é o pecado da impiedade? São Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 1, versículos 18 e 19, diz assim: com efeito, a cólera de Deus se revela do alto dos céus contra toda impiedade. Nesta carta, São Paulo sempre vai falar da cólera de Deus. Na verdade, é uma linguagem jurídica, ou seja, do direito. A cólera é o juízo de condenação. Quando o culpado vai ao tribunal e o juiz o manda ficar de pé e então o condena. Essa é a cólera, uma condenação. Disso, a gente conclui que o pecado da impiedade é digno de condenação, ou seja, o que está em jogo nesta carta de São Paulo é a nossa condenação eterna. Mas o que é mesmo o pecado da impiedade? É o pecado de colocar criaturas no lugar de Deus. O livro do Gênesis, no relato da criação do homem, o autor sagrado diz, numa linguagem simbólica, que Deus pegou o barro e o modelou com suas próprias mãos. Soprou sobre ele e fez o homem. Entretanto, quando Deus fez a luz, ele apenas disse: faça-se. Quando ele fez outras coisas, o céu, a terra, ele disse apenas: faça-se, fiat, em latim. Mas quando ele fez o homem, ele modelou o homem com suas próprias mãos. Que beleza! Que maravilha essa passagem da Sagrada Escritura que nos mostra a importância para Deus da criatura humana, em comparação às outras coisas criadas. Assim, nós devemos saber que Deus nos modela desde a criação do primeiro ser humano, Adão. Aí está, isso aqui é importantíssimo. Ser filho de Deus significa deixar que Deus nos modele. Interessante, não é isso? Deixar que Ele mesmo vá me modelando através das permissões divinas, em seus desígnios sempre amorosos. Isto é,
piedade, o contrário de impiedade. Interessante que a gente tem os exercícios de piedade, oração, adoração eucarística, novenas, ofícios. E muitas vezes a gente pensa que a oração é uma arma, vamos dizer assim, entre aspas, para Deus fazer a nossa vontade. Não é verdade? Mas no fundo, quando a gente começa uma caminhada de oração, isso é uma piedade, ou seja, Deus vai nos modelando, Deus vai colocando a gente nos planos dele. A gente vai deixando-se modelar sem perceber. Então, piedade é deixar que Deus me modele. E ser filho de Deus significa também deixar que Deus me modele. Então, a importância da gente procurar ser dócil à vontade de Deus, não é? Ser dócil àquilo que Deus permite em nossas vidas e que vai contra a nossa vontade. Certo? Então, piedade é deixar que Deus me modele. Mas aqui em Romanos, São Paulo está falando do pecado da impiedade, que é o contrário. Impiedade é modelar um Deus com as nossas próprias mãos. Vejam, na época de São Paulo, os pagãos faziam estátuas dos deuses deles, não é verdade? Faziam deuses com suas próprias mãos. Isso é o pecado da impiedade. É o Deus de nossas próprias mãos. Entenderam? Não que façamos estátuas para adorar. Não. Naquela época, no Antigo Testamento, sim, eles faziam, estátuas de deuses e adoravam. Mas o que eu estou falando aqui é a gente modelar um Deus no nosso coração, na nossa cabeça, no nosso interior. O Deus do dinheiro, o Deus do prazer da comida, o Deus do prazer da bebida, do prazer do sexo, da pornografia, o Deus do poder, da glória. Esse é o pecado atual de impiedade. Mas, ao contrário, o que nós devemos fazer? Nós devemos lutar contra o homem velho dentro da gente, lutar para deixar que Deus nos modele com suas mãos, com tudo aquilo que Ele permite em nossas vidas para nos salvar. É fácil isso? Não. A natureza humana grita quando Deus pesa a sua destra sobre nós. Mas nesta vida nós temos duas alternativas. Ou nós nos deixamos modelar por Deus, ou nós modelamos e fazemos o nosso próprio Deus. Ou vamos ser do gosto e da vontade de Deus, ou nós vamos criar um Deus conforme o nosso gosto e a nossa vontade. Então, nós vamos percebendo como isso é muito comum no nosso dia a dia. Como eu disse, ou vamos ser do gosto e da vontade de Deus, aceitando a sua vontade, ou vamos criar um Deus conforme o nosso gosto e a nossa vontade. Então, por exemplo, a vontade de ter dinheiro. Tem muita gente que acha que o dinheiro vai resolver toda a sua vida. O dinheiro
de certa forma, resolve muita coisa, mas não tudo. Então, este é o Deus, por exemplo, que a pessoa modelou, o dinheiro. Então a pessoa vai batalhar, vai dar um jeito de arranjar dinheiro, porque o dinheiro é o Deus que ela fez, é o Deus que ela modelou. Ou então a pessoa vai arranjar um outro Deus, o Deus do sexo, o Deus do prazer da comida, da bebida, entenderam? A pessoa quer ir atrás do seu gosto. E o seu gosto diz, por exemplo, que ela vai ser feliz no sexo. E seu gosto faz muitas vezes, essa pessoa mergulhar numa relação afetiva, seja namoro, noivado, casamento, que é pura idolatria, porque não tem Deus. Por exemplo, você entra numa relação amorosa só porque a mulher é muito bonita, ou o homem é muito bonito, ou então só porque ela ou ele é sexualmente atraente. Vemos muitos relacionamentos começarem assim e depois é um desastre. Por quê? Porque não tem Deus. É um relacionamento de pura idolatria. E esses relacionamentos acabam não dando certo e muitas vezes os filhos desses relacionamentos, dessas uniões, com a separação, são privados de serem educados no convívio social saudável com o pai e a mãe. Viram filhos de casais divorciados, com todas as sequelas traumáticas, psicológicas, vamos dizer assim. E assim, infelizmente, vamos modelando os nossos deuses e as criaturas vão tomando o lugar de Deus. Na carta aos Romanos, São Paulo está falando dos pagãos de sua época e está dizendo: o pecado da impiedade é o pecado de colocar a criatura no lugar de Deus. Nesse sentido, vamos nos colocar na cadeira dos réus, fazendo um verdadeiro exame de consciência e verificar em nossa vida o que é que nós estamos colocando no lugar de Deus. O que é que está sendo mais importante do que Deus em nossas vidas? Será o nosso casamento? Nossos filhos? Quantas mães trocam a glória de Deus incorruptível por um filho que elas confeccionam com suas próprias mãos e colocam toda a sua felicidade num filho? Sim, pois os filhos, eles são dons de Deus, não são obras das mãos dos pais. Ninguém pode se arvorar a dizer com toda certeza que vai ter filhos ou filhas. Ninguém tem o direito, diante da realidade da biologia, de dizer que vai ter filhos, com essa certeza toda. Por quê? Porque os filhos são dom de Deus, presente de Deus. E, tendo os filhos, os pais não podem colocar seus filhos no lugar de Deus, fazendo deles uma realidade mais importante que Deus, fazendo deles deuses com D minúsculo. E eu estou falando isso para você, descobrirmos quanta impiedade há em nós, pois quantas vezes nós transformamos as pessoas que nós amamos, namorada, noiva, esposo, esposa, filhos, etc., em obras de nossas mãos, em deuses com D minúsculo. Assim, vamos tentar identificar quais as nossas impiedades. Quem sabe a nossa impiedade está quando colocamos o trabalho, a profissão no lugar de Deus, quando queremos nos exibir para os outros por algum talento que temos,
colocando o nosso eu no lugar de Deus. Identifiquemos assim o que é que está no lugar de Deus no nosso coração. Nos nossos pensamentos durante o dia, em que nós pensamos mais? Em Deus? Ou nisto? Ou naquilo? Ou naquela pessoa? O que é que está ocupando o lugar de Deus na sua vida? São Paulo continua dizendo em Romanos, agora no versículo 24, capítulo 1, por isso Deus os entregou aos desejos dos seus corações, às impurezas, de modo que eles mesmos desonram os próprios corpos. Sim, porque quando você escolhe um falso Deus, sabe o que o Deus faz? Ele entrega a você aquilo que você deseja, pois Deus é um Pai que nos respeita, que respeita a nossa liberdade. Se você acha que o dinheiro é o seu Deus, Deus te entrega o dinheiro. Se você acha que o sexo é o seu Deus, Deus te entrega ao sexo. Ele deixa você ir. Se você acha que seu filho, marido, namorada, noiva, sei lá, é seu Deus, o Deus verdadeiro entrega você a esse Deus falso. Agora, sabe qual é a consequência? Prossegue São Paulo. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a criaturas em lugar do Criador. Vejam, o amor de um pai ou de uma mãe pelo seu filho é coisa boa, coisa muito bonita. Não estou dizendo que os pais e as mães não devem amar os filhos. Quem sou eu para dizer uma bobagem dessas? Mas o seu filho ou filha não podem ocupar o lugar de Deus, entendem? Então, se você faz de criaturas um Deus, com D minúsculo, aquele que é o Deus verdadeiro, fica longe de você, entendeu? E esse Deus falso toma o lugar do Deus verdadeiro. E qual o futuro desse Deus falso? Como ele é corruptível, ele de alguma forma vai passar, vai acabar, você vai se desiludir, se decepcionar e se deprimir. Por isso, se você fez, por exemplo, do dinheiro o seu Deus, quando o dinheiro começar a faltar, a sua vida começa a desmoronar. Se você fez, por exemplo, do sexo o seu Deus, quando o sexo começar a faltar, como no caso de uma disfunção sexual, a sua vida começa a desmoronar. Se você fez, por exemplo, do seu sucesso profissional, do seu poder, o seu Deus, quando essas coisas acabarem, você começa a sentir um vazio e sua vida começa a se desestruturar. A vida começa a perder o sentido, pois trocou-se a verdade de Deus pela mentira. Como diz São Paulo, adoraram e serviram a criaturas no lugar do Criador. E São Paulo vai narrando as consequências dessa impiedade na carta aos Romanos. Quer ver? Muita gente diz, meus filhos estão rebeldes. Está lá, em Romanos 1:30. Eles se tornam rebeldes contra os seus pais. E por quê? Porque muitas vezes nossos próprios filhos têm também um Deus falso, que não é o Deus verdadeiro. Muita gente diz, minha família está se destruindo, sei lá, meu marido está indo para as depravações, enveredando para o alcoolismo. Está lá, Romanos 1:29. São repletos de toda espécie de malícia. É porque Deus não está no devido lugar dele, da vida do seu marido, do seu noivo, do seu namorado. Ele colocou alguma outra coisa no lugar de Deus. Quando colocamos outras coisas no lugar de Deus, essa é a consequência. Toda sorte de desarranjos familiares, pessoais, doenças emocionais, corrupção, desrespeitos à moral, aos costumes, enfim.
transtornos de toda sorte. Exatamente essa lista terrível que vemos em Romanos 1, 29 e 30. Depois vocês tenham curiosidade de ler. Essas palavras são duras, é verdade, mas são duras também para mim. Afinal, nesses vídeos que eu gravo neste canal, eles são oportunidade de conversão para mim também. Porque a maioria de nós, infelizmente, tem algum ídolo, alguma coisa que nós colocamos no lugar de Deus. E qual a consequência disso? É a morte espiritual. A gente vai como que morrendo por dentro. E aí vai se instalando a tristeza, a angústia, aquela falta de sentido para a vida. Não é à toa que vemos tanto casos de depressão, ansiedade generalizada, síndrome do pânico nos dias de hoje. Sim, porque as pessoas se iludem com o falso Deus, que é perecível, que acaba, depois vem a desilusão, a decepção. E vejam, a solução não está só em usar medicação antidepressiva ou ansiolítica. As medicações ajudam sim, é claro, mas não é a solução. Mas sabe onde está o verdadeiro problema? É que muita gente coloca um Deus falso no lugar do verdadeiro Deus. Só temos garantias, gente, em Deus. Só temos felicidade perfeita em Deus. Fora dele, já era. Jesus disse em Mateus 6,20: acumulai tesouros onde nem a traça e nem a ferrugem podem consumir. Quem coloca, pois, ídolo no lugar de Deus, a consequência é a morte espiritual que vai acontecendo gradativamente na alma. Quando vamos colocando ídolos no lugar de Deus, estamos cavando buracos dentro do nosso próprio coração. Vamos cavando a nossa própria sepultura, porque mais cedo ou mais tarde esses falsos deuses se desmancharão como castelos de areia na praia. E aí virá a desilusão, a decepção, a tristeza. Isso é inevitável, gente. Essa é a consequência de nossa insensatez, de nossa cegueira espiritual. Deus nos entrega à insensatez dos nossos corações, como diz São Paulo, porque Ele nos respeita. Ele é Pai, Ele deixa. Só que o castigo é do pecado. É o próprio pecado que gera o castigo. Não é Deus que manda punições, não é Deus que manda castigo para nós, não. O castigo que recai sobre nós, muitas vezes, é consequência do próprio pecado. Vejam, construímos castelos nas nuvens e depois nos admiramos que esse castelo não fique de pé. Perceberam? Vamos construir nossas vidas em cima de falsidade, de um falso Deus, depois nos admiramos que nossa vida seja uma vida infeliz. Mas o que precisamos é do Deus verdadeiro, de colocar Deus no lugar onde Ele merece em nossas vidas. Peçamos então a Deus a graça de nos libertarmos de toda a impiedade que temos em nossas vidas e que nossa Mãe Imaculada, com seu auxílio poderoso, interceda por nós, para que possamos colocar Deus no seu devido lugar em nossas vidas. Chegamos ao final de mais um vídeo. Até o próximo, se Deus quiser.